queda forte em CSN Mineração, algumas notícias interessantes caso você investe em CEMIN, ou seja, CSN Mineração, sobretudo questão aqui de China, né, que as expectativas eram de fato altas, porém vem decepcionando. Vamos dar uma olhada aqui também, uma questão importante por parte dos controladores, compra forte vindo deles e também alguns indicadores econômicos, onde a gente pode traçar alguns rumos aqui da questão China, sobretudo commodity, mercado e também minério de ferro, para a gente tentar entender um pouco sobre esse cenário. Bem, é fato que, de fato, com o perdão da redundância, a China vem decepcionando. A gente até consegue vir aqui em mercado, mercadorias, para a gente observar aqui a questão da commodity, venho aqui em metais e pego minério de ferro, e quando a gente vê aqui a espécie de vamos chamar de soluço, se é que a gente pode chamar assim, né? Ou seja, a China falou o seguinte, olha, vamos aqui estimular mais créditos, corte de juros, melhora no mercado imobiliário. Muito bem, o que aconteceu? O minério de ferro saiu das suas mínimas. Lembrando que o break-even do minério de ferro é $100 a tonelada. Ou seja, a partir daqui as siderurgias já começam a ter uma boa margem de lucro. Abaixo de $100 é que nem $70 por barril do petróleo, eles começam a operar no prejuízo. Então, muito bem, estava lá nas mínimas, houve esse estímulo, deu esse soluço, e agora a gente vê que o gráfico persiste num retorno, numa queda novamente, o que faz com que algumas empresas, sobretudo Semin, Vale, entre outras, acabem sofrendo. A gente até pode perceber que, por exemplo, nesses últimos 6 meses, quando a gente viu ali aquele solucinho, até que subiu bem CSN Mineração. Também a partir daqui, agosto, julho, né, a gente ouviu ali, né, o próprio Barsi falando que estava começando a investir em CSN Mineração, a ação começou a subir, pegou esse hype, mas agora o que a gente observa é que depois desse teto aqui, ela caiu 6, 7%. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é observar o cenário macro, ver como ele realmente impacta, né, na verdade, o impacto direto que isso provoca nas siderurgias e como você pode se proteger. Bom, muito bem. Uma vez que a gente observa que a empresa ela depende necessariamente da segunda maior economia do mundo e na China, né, as coisas de fato dependem desse estímulo do governo, a gente de fato, né, fica na mão desses caras. Ou seja, o minério de ferro sofre muita oscilação com base aumento do número de construções versus estímulo do governo chinês para poder gerar cada vez mais produção aí e cada vez mais demanda. Até observando aqui um pouco, a gente percebe que alguns indicadores ou analistas já começam meio que torcer o nariz para a CSN Mineração. Vamos dar uma olhada aqui no aglomerado de preço. Eu até recomendo que você faça isso, é uma dica que eu passo. Digita o ticker da empresa, no caso aqui Semin3, escreve assim MSN. Aí você vai conseguir, no primeiro link, reunir toda a opinião de todos os analistas a respeito daquele ticker. Vamos ver aqui o que estão dizendo da CSN Mineração. Ó. São 13 analistas cobrindo o papel, com um preço aqui de R$ 5,99. Lembrando que ele está R$ 5,96, ou seja, saturou o preço dos analistas. Outro ponto também agravante é que hoje a CSN Mineração ela está mais esticada do que os seus principais pares. Tá? Então ela de fato é uma empresa cara do ponto de vista de valor patrimonial em relação ao seu preço. Porém, os analistas divergem algumas opiniões. Perceba que o leque está bem amplo, o feixe dele está bem amplo. Por quê? A maioria aqui, opinião forte sobre mantém as suas ações, 4 pedindo para vender, nenhum pedindo para comprar e um compra forte. Então, de fato, está bem assim, não está uma visão tão clara, né? Está meio nebulosa aqui a respeito do ativo. Posição média é o preço que está, 5,99, 0,5% de variação. Um preço alto para alguns analistas, chegando a R$ 7,50 e um baixo de R$ 4,10. Lembrando que a CSN Mineração, no passado recente, já tocou essas margens aí, né? Por exemplo, se eu pegar na curva aqui dos últimos 3 anos, por exemplo, ó, já tocou 3,43, já tocou também 3,75 e na mínima recente 4,49. Pois é, então ela já tocou, já buscou aí essas mínimas. Hoje ela está acima da média móvel de 50 períodos, semanas, e acima também da média móvel de 20 períodos, 20 semanas.
Queria a sua opinião, o que que você acha? Acha que ainda está caro ou ainda representa uma boa oportunidade? Lembrando que CSN Mineração é uma das grandes pagadoras de dividendos aí da Bolsa. Até quando eu atualizo aqui a nossa tabelinha de empresas que pagam dividendos reais, aqueles acima da Selic, a CSN Mineração aparece aqui, olha, são 13 empresas, aparece no 13º, segundo, 11º lugar, pagando aproximadamente 12% de dividendos, muito próximo da sua empresa mãe aqui, que paga também a própria CSN 12,1%. Outra coisa também importante para você observar. Veja que aqui, olha, nesse período aqui, nesses últimos dias, os controladores, aqui já é posição de insider, tá? Ou seja, o que os controladores, diretoria, membros do conselho fiscal estão fazendo. Veja que aqui no extrato, a gente percebe que a companhia está no positivo na questão de compra, movimentações recentes do dia 22 ao dia 30 do 8. Outra coisa aqui que também a gente pode observar, a companhia está fazendo realmente essas compras, entrando aqui no programa de recompra. São bastante que eles estão comprando tudo à vista, não é a termo, a preços diversos, desde 5,59, 5,70, 5,64, 5,56, e estão comprando aqui bastante quantidade, bem volumosas. O conselho administrativo, pouca movimentação, a companhia mais compra, então praticamente aqui é a própria empresa comprando as suas próprias ações. Interessante, esse movimento não tem movimento de venda dos controladores do ponto de vista do entendimento interno da empresa, eles acham que está barata e está lá comprando, comprando e comprando. Uma coisa importante que você deve observar também na CSN. Vamos ver aqui como está a questão dos aluguéis. A gente sempre fala disso, os aluguéis de ação. Você pode utilizar aqui o Invest Site, que é o site que eu utilizo. Você vem aqui e digita o ticker da empresa, né? Vou pegar aqui CEMIN3. Por que que aluguel de ação é tão importante? Bom, porque o aluguel é um instrumento, né, utilizado como venda descoberta. Alugam as ações, traders vão lá e pegam essas ações alugadas, lançam como venda descoberta e desequilibra o book de oferta entre compra e venda. Então, muita venda descoberta joga o preço para baixo. De duas uma, ou não deixa subir ou empurra mais para baixo. Isso não sou eu quem digo, o próprio Barsi fala aí nos seus podcasts, você pode ouvir, enfim. É um instrumento do mercado especulativo que joga o preço da ação lá para baixo. Então, o que a gente vai observar aqui? Vamos ver se tem muita ação alugada. Então, vou vir aqui na parte de baixo, aluguel de ação, posição, e quero saber o percentual total de ações alugadas e se está tendo uma curva ascendente, ou seja, muita gente procurando ação para alugar. Vamos lá, descer aqui, pegar aqui, último gráfico, muito bem. O que a gente tem observado aqui nesse último período? Né? O último período constatado, né? 21/10, vamos lá, ontem praticamente. A gente percebe aqui que teve um declínio da quantidade total de ações alugadas. Saiu de 2,5% e caiu aqui para por volta, né, de 2%, 1,8%. É relativamente baixa a quantidade de ações alugadas, então 1,8% não representa um volume tão grande assim, sobretudo em função do free flow de CSN Mineração. Ou seja, resumindo, desse ponto de vista de quantidade de ações alugadas, não sofre interferência de preço. Um movimento, por exemplo, de venda descoberta empurrando o preço para baixo. Não sofre. Vamos ver as taxas. Será que tem como eu fazer, além dos dividendos, ganhar alugando as minhas ações? Para isso, você vem aqui. Ó, a gente até chama de dupla remuneração. A corretora vai chamar de custódia remunerada. Você vem aqui, aluguel de ação, registro. Veja quantas coisas interessantes eu estou trazendo para vocês aqui no vídeo. Se vocês acham que merece o like até aqui, vou ser bem grato com vocês aí. Vamos lá. Veja que teve um sobressalto, olha só, no passado recente, e não significa que está pagando isso agora, tá? 81%, é algum contrato que fechou nisso. Mas, ó, tá pagando aqui 20%, é isso mesmo, pessoal? Quero a participação de vocês. Alguém aí conseguiu alugar suas ações de CSN Mineração e pegou uma taxa dessa ou próximo disso? Ou seja, além dos 12% de dividendos, né, dos 12%, somar mais aqui 20% de aluguel, é claro que desses 20% você precisa descontar B3, que toma muito, você precisa descontar imposto de renda que você paga sobre o imposto de renda, e o pior de todo, corretora, normalmente eles ficam com 50% da margem. Mas tá bom, né? Mesmo que pegue 50%, sobra 10 para você. Então eu queria saber aí, alguém está alugando as suas ações de CSN Mineração? Está conseguindo pegar uma taxa próximo disso, 20, 18, que seja 10? Por favor, coloca aí no campo dos comentários, que isso pode ajudar bastante aqui a nossa comunidade.
E você, pessoal, se você está aí com o seu home broker aberto, consulte aí no seu home broker para você deixar suas ações de CSN Mineração alugadas e ver o quanto que eles vão te pagar de retorno. Quem sabe você consegue pegar um contrato desse daqui e deixar elas alugadas enquanto está toda essa turbulência de China, entre outras coisas, e você pelo menos soma mais, praticamente o dobro aí dos dividendos, tá bom? Uma dica de ouro aí para vocês. Vamos tentar precificar aqui nos modelos de valuation. Vamos lá, vou tentar achar se CSN mineração está cara ou barata, utilizando o nosso painel inteligente. Lembrando que esse painel inteligente já estamos chegando a 800 acessos. Está ajudando muito a nossa comunidade a encontrar ações boas e baratas. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Serve não só para computador, mas também para celular perfeitamente. Por enquanto, pessoal, ele está no plano vitalício, ou seja, só paga uma vez, uma taxa bem pequena, e você tem acesso para sempre, incluindo as atualizações, recursos novos. Logo, nos próximos dias ele já volta para o plano de assinatura anual, tá? Então, por enquanto, eu estou segurando aí no vitalício para vocês, bem baratinho. Como que ele funciona? Só colocar aqui o ticker, no caso CMIN3, quero saber se está cara ou barato, segundo Graham e Greenblatt. Olha lá. Para Benjamin Graham, a ação está cara. Por quê? Por causa de PL e preço sobre valor patrimonial. Tá? O preço justo dela seria 6,36, porém não tem margem de segurança, uma vez que está próximo aqui à cotação atual. Tá? E ele atualiza a cada fim de pregão a cotação. Para Joe Greenblatt está barata. Por que está barata? Por causa da rentabilidade, é uma empresa muito rentável. Então aqui a gente tem o melhor dos mundos. É um painel que mostra se a ação está barata e se ela é rentável e qual é o potencial. Para a CSN Mineração tem um potencial baixo de 6%. Relação risco-retorno não está tão apurado assim. Mas se você quiser encontrar ações com muito potencial, é só fazer o seguinte, ó, vem aqui, limpa o filtro, baratas de Benjamin Graham, veja que é só 2 cliques, tá? Baratas de Joe Greenblatt. Aí você pode colocar um filtro de liquidez só para tirar aquelas ações pouco negociadas. Coloca também 1% aqui de dividendo, que além disso eu quero empresas que pagam alguma coisa de dividendo. E clico aqui em potencial, ó, vai trazer para mim os maiores potenciais da bolsa. Ação com 337% de potencial, 279 pagando quase 7% de dividendo, 266 pagando 6,5% de dividendo. Ação que pode subir 176%, paga 18% de dividendo. Custa hoje 6,20 e pode chegar a 17,33. E por aí vai, olha, bastante aqui na nossa lista. Então, se você quiser acessar esse painel, eu vou deixar aí para vocês no primeiro comentário e também no link da descrição o acesso, né, o link aqui para vocês obterem aqui esse painel. Pessoal, se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar aquele like e também se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.